Então, referentes aqui ao oitavo ano, as matérias de física, nós temos o seguinte: na última aula, aqui os vídeos que eu passei para vocês, ó, não precisa de dar uma olhada, exatamente parecido com o que a gente havia falado. E, no caso, o que acontece? Na última aula eu não passei atividade, certo? Chegamos a falar um pouquinho sobre dinâmica. Então aqui, ó, vimos como que era aqui as forças, vimos lá calcular para ver se ele se move, não se move, e por aí vai. E na penúltima aula a gente fez exercícios, dentre os quais os exercícios era ali identificar as forças, né, ó, calcular a aceleração nos corpos, certo? Então a ideia é que a gente vai continuar nessa linha de pesquisa. Só que aí o que a gente vai fazer agora? Agora, antes a gente analisava apenas um bloquinho. E a ideia agora é que a gente possa analisar mais de um. Ou seja, imagina que eu tenho, por exemplo, uma carroça, por exemplo. Eu tenho, sei lá, um carro sendo puxado por outro carro, né? Digamos que deu algum problema. Ou um caminhão e tem tipo aquele guindaste, ou guindaste não, tipo step, né? Carroceria, no caso. Então, a gente vai começar a analisar situações onde eu tenho ali dois corpos. E como que eu faço para analisar eles? Porque, basicamente, quando eu analiso essas forças, né, isso permite com que eu possa analisar qualquer coisa. Ou seja, o fato, por exemplo, de todas essas forças que a gente está analisando, é possível, por exemplo, analisar as forças que existem no corpo, por exemplo. Ó, deixa eu ver se tem aqui algumas fotos. Aqui, ó. Eu até achei uma das fotos. Ó, o nosso corpo ele é como se fosse qualquer outro sistema, então eu posso utilizar a própria física para analisar, por exemplo, os músculos, como funcionam os músculos, a tensão nos músculos. Aqui são vários gráficos que ele mostra. Porque qual é a ideia do nosso músculo? Aqui, ó. Aqui é uma ideia simples, ó, de uma aplicação de uma força exercida aqui para o músculo. Nosso músculo ele exerce essa força, ó. Aqui, ó, o apoio, ele vai gerar uma resistência, ou seja, o nosso músculo ele vai fazer isso. E é interessante porque a gente consegue analisar e identificar exatamente qual músculo está funcionando. Então, por exemplo, resumindo, o que eu estou falando? Digamos que onde vocês queiram trabalhar, por exemplo, com a parte do corpo humano, seja fisioterapia, educação física, vocês vão ter que estudar exatamente essa parte de forças. Por quê? O nosso músculo ele exerce forças. E é interessante o que? O nosso músculo ele tem o que? Ele tem duas camadas. Ó. Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho o meu bíceps e o meu tríceps. A grande sacada do músculo é o que? O músculo ele tem uma função que é a função de contração, ou seja, ele só exerce uma única função, que é exatamente de contrair. Então, por exemplo, quando eu exerço alguma força sobre ele, ó, por exemplo, aqui, ó, digamos que eu tenho aqui minha mão, e digamos que eu quero fazer para cima e para baixo. Então, o que acontece? Para eu poder levar essa mão aqui para baixo, eu tenho que ter um músculo, que vai estar aqui, que ele vai puxar o meu braço. Só que se eu quero que meu braço ele se mova para o outro lado, eu vou ter um músculo do outro lado que ele vai puxar meu braço para cá. Então o que acontece? Esse músculo aqui ele relaxa e por consequência ele é puxado para o outro lado. Então através dessa dinâmica de forças, ou seja, eu sei aonde a força está sendo aplicada, eu consigo analisar e saber qual é o melhor exercício para uma pessoa. Né? Porque se eu faço um exercício errado, por exemplo, eu posso acabar tensionando o músculo, eu posso acabar quebrando o músculo. Aqui, ó.
Ó, esse aqui mostra quais são todas as forças exercidas por uma pessoa. Olha que interessante. E, e essa análise de forças ela é muito importante, porque você consegue, por exemplo, saber como que a pessoa anda, né? Ó, aqui, ó. Ele mostra aqui, ó, todos esses vetores aqui, não sei se vocês estão vendo. O que são esses caras? Uma das formas de você, por exemplo, analisar fisicamente é o que? Imagina que você coloca uma roupa, aquelas roupas cheias de pontinhos que tem em filme de CGI, por exemplo. Os filmes onde eu tenho captura de movimento, por exemplo, O Senhor dos Anéis e tudo mais, os caras usam uma roupa especial, ó, igual essa aqui, ó. Aonde que ele tem? Ó? Nessa roupa ele tem vários pontinhos, tá vendo? Esses pontinhos aqui, ó, permitem com que a pessoa, no computador, ele consiga saber exatamente quem é quem. Então, através do ponto, ele sabe que esse ponto é o ombro, sabe que esse ponto é o braço e por aí vai. Então, o que ele faz? O computador reconhece esse cara aqui, ó, todos os pontos que estão se movendo, e ele converte esse cara aqui para aquela imagem lá que a gente viu do Caesar, né? Aqui, ó, tem o exemplo também, ó, do Hulk, né? Vários sistemas. Então, através desse tipo de movimento, você consegue saber, ó, a análise sistemática, a performance no esporte, ou seja, você consegue saber se o cara está fazendo o exercício certo ou não, se ele está fazendo errado, né? Porque se ele estiver fazendo errado é um problema sério. E existem várias questões físicas que ajudam isso, até no futebol, por exemplo. Né? O fato dessa análise permite com que você saiba, por exemplo, o caminhar de uma pessoa. Ou, por exemplo, até geralmente eu vejo vídeo, deixa eu ver aqui. Nisso aqui, ó. Não. Se eu não me engano é Thiago. Thiago Pereira. Ou seja, a física ela atua exatamente para poder melhorar o desempenho do corpo humano. Então tem até alguns vídeos do Thiago Pereira que ele mostra toda essa parte dessa aerodinâmica, que agora eu não vou achar, infelizmente, mas eu acho que eu me lembro dele ter colocado esses vídeos. Deixa eu ver se a gente acha aqui. Não. Eu acho que é tipo esse vídeo aqui. Esse aqui. Repara nesse vídeo aqui, ó. Esse é um vídeo para poder analisar, por exemplo, como que o Thiago Pereira está nadando. Olha que interessante. Através de uma consegue saber exatamente o movimento que está fazendo. Você vai criando uma turbulência, ou seja, a água se comporta. Olha lá. Você consegue ver mais esse rádio. Ou
ou algo do tipo, né? Então, toda aquela análise ali é uma análise de mecânica dos fluidos, ou seja, uma análise de dinâmica, de forças, que é exatamente o que acontece aqui, ó. Você consegue, ó, saber a pegada de uma pessoa, saber se a pessoa está pisando direitinho, se ela não está. Olha lá, aqui o desenho do pé, ó. Aonde ela precisa melhorar, se ela tem o pé chato, não tem, né? Se ela precisa de uma palmilha ou não, ó. Podobarometria customizada, ou seja, você pisa e através da pressão exercida pelo seu pé, você faz o que? Você faz um sistema, você faz uma palmilha, né? Podobarometria, podo vem de pé, né? E barometria vem de pressão. Então, ó, tem aqui, ó, força de reação no solo, fato da pessoa pisar, o músculo aqui atuando, né? Ou seja, toda essa parte que a gente está vendo, ela tem uma aplicação. E é uma aplicação muito, muito interessante, ó. Olha que interessante. Até aquele lance da impressão 3D, ó, você consegue, por exemplo, ó, escanear um braço de uma pessoa, digamos que a pessoa amputou o braço. Você escaneia, você tem um modelo 3D e você consegue fazer uma prótese, né, customizada para essa pessoa. Bem interessante, né? Mas vamos lá. Hoje é coisa rápida, né? Já falei bastante. Então, a ideia é o quê? Nós temos aí, imagina que eu tenho um corpo, um bloquinho sendo puxado por outro. Então aqui eu tenho 10 quilos, e ele está sendo puxado por outro de, sei lá, 20 quilos. Não, 20 não, 30. Por uma força de 600 newtons. E eu quero saber a aceleração desse cara. Então, como que eu resolveria um caso onde eu tenho aqui dois corpos? A forma de resolver, ela é bem tranquila. Eu vou sempre seguir um parâmetro, vou sempre seguir uma análise, um roteirinho. Então, qual seria esse roteiro? Primeiro roteiro vai ser o quê? Você identificar todas as forças. Ou seja, se eu for analisar aqui, quais são as forças que vão estar atuando nesse cara? Imagina aqui que tem um chão, tudo bem? Então eu vou ter o seguinte, ó. Vamos analisar esse primeiro cara aqui, ó. Ele vai estar empurrando o chão para baixo, porque ele sempre vai ter uma força-peso, e o chão empurra ele para cima. Então ele tem uma normal. Aqui ele tem uma força-peso, aqui ele tem uma normal. Tudo bem? Aí o que vai acontecer? Vamos pensar aqui, ó. Se eu puxo esse A, eu vou ter uma corda que vai estar puxando ele para trás. Concorda comigo? E a corda, a gente já viu que esse cara se chama tração. Já se eu olhar para esse outro cara aqui, ó, quando eu puxo o 30, o que vai acontecer? Esse cara vai ser puxado por essa corda. Então, a tração ela vai estar para o outro lado. Conseguiram entender? Foi, gente? Aham, foi sim. Uhum. Beleza? Lucas, Entendi. Manuela, beleza? Matheus, a Eduarda falou que não tá conseguindo entrar, tá? Tá. Qualquer coisa tá gravado, eu tiro uma dúvida com ela. Não tem problema não. Bota isso no Classroom. Tá? Bota isso no Classroom. Sim, eu sempre boto. Tá tudo lá, todos os vídeos, tá tudo certinho lá.
Uhum. Então, primeiro passo, eu vou identificar todas as forças que atuam. Segundo passo, eu vou calcular a aceleração. Então, só que como que eu calculo a aceleração? Eu imagino todo o sistema como um único corpo. Ou seja, pensa aqui comigo. Imagina que eu tenho ali, por exemplo, uma corda, um carro dando suporte a outro, digamos assim, e tem uma corda aqui no meio. Ou, sei lá, duas pessoas andando, né, e elas estão de mãos dadas. Então, conforme o de 30 anda, se ele está andando mais rápido, digamos que está com pressa, ele vai puxar o de 10. Né? Então, o que a gente tem que levar em consideração? Pensa que isso aqui já está esticado, já está no limite máximo, beleza? Então, se eu puxo o bloco de 30 10 centímetros para a direita, né, ou seja, eu tenho lá o meu bloquinho, ele está aqui. E, sei lá, eu tenho uma cordinha que está aqui, digamos que seja uma cordinha. E eu tenho o... acabei embolando, mas serve. Então, digamos que eu tenho ali o meu outro bloquinho, que está aqui. Então, se eu puxo esse cara aqui, ó, 10 centímetros para a direita, o outro, ele vai junto, ele vai andar também os 10 centímetros para a direita. Ó. Puxei 10 centímetros, o outro vai andar os 10 centímetros. Nesse caso caiu, mas ele vai se mover também. Ó. Ou seja, se eu puxo esse cara 10, o outro também anda 10. Então eu posso imaginar o quê? Que os dois corpos eles andam juntos. Ó. Nesse caso, ó, quando eu estou puxando para a direita, os dois estão andando juntos para a direita. Então, eu vou imaginar que todo o sistema é um único corpo. Ou seja, como que ficaria esse cara? Vou escrever aqui embaixo para continuar o roteiro. Então, se eu tenho ali um corpo de 10 com um corpo de 30, é a mesma coisa que eu tivesse o quê? Um corpo de 10 mais 30, ou seja, um corpo de 40 quilogramas, certo? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter ali, quais são as forças que atuam? Eu vou ter a minha força peso, atuando normalmente. Eu vou ter a minha força normal. Repara que a tração é uma força que ocorre entre 10 e 30. Entre os dois corpos. O T está correndo aqui, ó. Só que quando eu estou analisando esses caras como um só, eu estou fazendo o quê? Eu estou pegando isso aqui, ó. Eu estou pegando em volta dos dois. Então esse T ele não aparece. Tudo bem? E quem vai aparecer? Vai aparecer o 600 ali, ó, que é o cara que está puxando. Então, como a gente aprendeu, como que eu acho a aceleração? F é igual a ma. Quem é a força que está aplicando? 600. Quem é a massa? Eu não estou analisando os dois, então minha massa é 40 vezes a aceleração. Ou seja, minha aceleração 600 sobre 40. Só simplificar agora. Corta um zero aí. 60 sobre 4. Eu vou ter aí 30 sobre 2, 15. Então eu vou ter que a aceleração deles é 15. Conseguiram entender qual é a sacada? Eu vou imaginar como se os dois fossem um único corpo e vou analisar essa força que tem aqui. Ó.
Então, quando eu analiso como único corpo, o T está entre eles. Por isso que o T não aparece. Tudo bem? Então, o que a gente tem agora? Agora, depois que eu calculei a aceleração, eu vou calcular a tração. Ou seja, vou calcular o T. Então, o que eu faço? Eu escolho um dos corpos. E analiso. Então, se eu quero saber exatamente essa tração, eu posso fazer o quê? Eu posso escolher um dos corpos e analisar. Ou seja, ou eu escolho o primeiro ou eu escolho o segundo. Então, se eu escolher, por exemplo, o primeiro, se eu escolho o corpo de 10 kg, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter ali, ó, o peso para baixo, a normal para cima, eu tenho a tração e eu tenho que a aceleração é para a direita. Né? Repara ali, ó, só copiei a força. Ó. Quem está puxando 10 kg é a tração, não é a força de 600. 600 está sendo aplicado em 30. Então, repara, a única força que gera o movimento é o T. Então, eu vou ter T é igual a MA. T é o que eu quero descobrir, massa é 10 e quem é a aceleração? É o 15. Ou seja, essa tração ela vale 150. Achei esse cara. Se eu escolhesse o outro, o que acontece se eu escolho, por exemplo, o segundo, que é esse cara aqui, ó. Então, até cortar ele aqui do vídeo, ó. Então, se eu escolho o segundo, então eu vou ter ali meu bloquinho de 30. Tenho a normal para cima, o peso para baixo, tenho a tração para um lado, e aqui a gente tem os 600. Então, ele vai se movimentar para a direita. Né? Então, se ele se movimenta para a direita, eu vou considerar o quê? Sempre para onde eu tiver aceleração, eu vou considerar que o cara está positivo. Por quê? Porque é ele que está gerando movimento. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter que 600 é positivo e o T é negativo. Ou seja, 600 menos T é igual a massa vezes aceleração. 600 menos T. Quem é a massa? Não estou analisando 30? 30. Quem é a aceleração? Não calculei ela? 15. 600 menos T. Quanto que é 30 vezes 15? 450. Então, eu vou ter ali, ó, 600 menos 450 igual a T. T vai ser quanto? 150. Repara que ele dá no mesmo. Se eu escolho um, eu escolho o outro. É aquilo que a gente já conversou lá no início. Ou seja, conforme a gente for evoluindo na física, a gente vai ver, nós iremos ver que existe certas situações onde é mais fácil resolver, né, que é no caso da primeira, ou existem certas situações que é um pouquinho mais difícil. Mas ambas dão o mesmo resultado. Né? Em ambos a gente chega no mesmo valor.
Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não. Conseguiu entender? Conseguiu? Aham. Deu pra entender. Deu para entender? Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer exatamente esse tipo de processo, ou seja, eu imagino como se fosse um bloco só. Nisso que eu imagino que é um bloco só, eu vou calcular a aceleração, ou seja, eu vejo quais são as forças que estão atuando ali por para fora dos dois blocos. Quando eu achar esse cara, eu vou lá e calculo a aceleração. Pum. Depois, o que eu faço? Eu escolho um dos corpos para poder calcular qual vai ser essa tração, ou seja, essa força de interação entre um e outro. Então isso eu posso fazer se tiver 2, se tiver 3, se tiver 4, se tiver 5, ou seja, eu posso fazer independente da quantidade de caras que tiver, né? Mas a ideia de resolução é exatamente essa, ou seja, não muda muito, continua sendo a mesma análise. Então, vamos lá, só para a gente terminar, vamos fazer uma questão, deixa eu ver se eu acho aqui na internet. Que aí vocês têm uma ideia de mais ou menos como que cai. Como que se pede esses exercícios. Não. Não. Consegui entrar agora. Vou ver aqui. Ah, esse aqui não. Pá. Pô, difícil achar umas questõezinhas. É mais fácil botar bloco. Pronto. Então, ó. Essa aqui, ó. Ué, será que carrega? Aqui, ó. Então, deixa eu ver. Não aumentou em nada. Mas. Ah, que legal, ele mantém a proporção. Então, o que diz a questão aqui? Ó? Ele fala o seguinte: um trabalhador empurra um bloco formado por dois blocos, A e B, de massa 4 e 6, respectivamente, exercendo sobre o primeiro uma força de 50 N. Admitindo que não existe atrito entre os blocos de superfície, a força de A que A exerce em B em newtons é. Então, em resumo, o que ele está querendo dizer ali na questão? Ele fala que a pessoa está empurrando dois blocos, pensa assim, está, sei lá, empurrando duas caixas ou algo do tipo. Então, nisso, quando ele empurra essas duas caixas, ele pergunta qual é a força que A exerce em B, ou seja, qual é a interação entre A e B. Então, só desenhando aqui, a força F ela é 50 newtons. A gente sabe que a massa de A é 4 e a massa de B é 8, é 6. Embora não dê muito para ler aqui, mas eu estou conseguindo. Então, vai ficar algo assim. Ficou bem fraco.
Então, a força F ela vai ser 50. A massa de A ela é 4. A massa de B é igual a 6. Então, o que a gente precisa saber? Primeiro, a gente tem que seguir esse roteiro aqui, ó. Identificar todas as forças. Calcular a aceleração imaginando como se fosse um único sistema. E calcular a tração. Então, repara. Nesse desenho, os blocos eles estão um do lado do outro. Mas eles estão exercendo força. Então, eu só vou desenhar separado para poder facilitar a visualização de vocês. Mas, na verdade, é a mesma coisa como se eles estivessem juntos. Então, por exemplo, eu vou ter uma força F aqui, ó, que está empurrando esse cara. Eu tenho a minha força peso, né, afinal tem o chão aqui. Eu tenho a minha normal. Quando eu empurro o A, o B está na frente, certo? Se o B está na frente, ele exerce para o A um sentido de tração, ou seja, como se estivesse empurrando ele para trás, ou dificultando esse movimento. Já o B, ele só anda por quê? Porque o A está empurrando ele. Então o A está exercendo uma tração, empurrando e jogando ele para frente. Então por isso que a tração é para a direita. Então, ó, peso normal. Então beleza. Identifiquei todo o sistema. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso identificar e calcular a aceleração. Então eu vou imaginar que é um único corpo. Ou seja, imaginando como se fosse um bloco A mais B. Nesse bloco A mais B, qual é a força que está gerando esse movimento? É a força de 50 N. Então, a F é igual a massa de A mais B vezes a aceleração. Então, minha força F é 50. A massa é o 4 mais o 6, né? Se eu estou empurrando o bloco de 4 e 6, é a mesma coisa se eu estivesse empurrando o bloco de 10. Então, aqui vai dar 10 vezes A. A igual a 50 sobre 10. 5. Então, calculei a aceleração. Quem ele quer? Ele quer a tração. Então, eu posso escolher. Ou eu escolho o primeiro ou eu escolho o segundo. Eu já sei o quê? Que a aceleração ela está para a direita. Certo? Porque ele se move para a direita. Só a gente vê o desenho. Estou empurrando esse cara para a direita. Então, se eu estou empurrando esse cara para a direita, significa o quê? Se eu escolho o corpo A, vai ficar tração menos força F, igual a massa vezes aceleração. Ou, desculpa. F menos tração. Né? Porque o F está para a direita e a tração está para a esquerda. Ou eu posso escolher só o corpo B, por exemplo. Só tem uma única força. Então, o meu corpo B, eu vou ter tração é igual a massa vezes aceleração. Tração. Massa de B é quanto? 6. Aceleração é quanto? 5. 30 N. Então eu vou achar que a aceleração é 30 N. Se a gente for ver aqui na resposta, está muito pequenininho, mas vou ler para vocês. 50, 40, 30, 20 e 10. Então seria exatamente 30. Esse seria o valor. Alguma dúvida? Pegaram mais ou menos a ideia como que faz o roteirinho? Aham. Sim, eu tenho uma dúvida não da matéria. O que acontece? Eu não tava conseguindo entrar na aula. Aí eu entrei agora, mas eu tava tentando entrar há bastante tempo. Uhum. O que eu faço? Tipo assim, eu entro e falo que eu marquei presença ou não? Tipo, eu não tô na aula. Não, entra. Tá na Aí eu aula. não. Esquenta não. Tá na aula. Mas é Tá. importante o quê? Você conseguiu entender mais ou menos o que a gente está fazendo? Sim, consegui. Você tem essa aula no YouTube ainda? Tem, tá gravando. Ah, que bom. Vou gravar, Tá. mando PDF, mando tudo direitinho. Como física eu tenho um pouco mais de dificuldade, eu preciso participar de todas as aulas. E aí, quando não falta, eu fico meio preocupada. Sem problema. Mas, Qualquer tá dúvida que bom? tiver é só Obrigada. perguntar. Uhum. Então, ó, só repetindo, como que a gente faz? Agora, em vez de a gente analisar um único bloco, agora a gente está analisando dois. Ou seja, igual que a gente fez aqui na questão anterior. Ó. Eu estava puxando o bloco de 10 e um bloco de 30. Então, para eu poder fazer, eu vou seguir sempre esse roteiro. Ó. Eu vou identificar todas as forças, vou calcular
a aceleração, imaginando que é um bloco só, porque pensa, quando eu empurro a caixa A, se eu empurrar minha caixa A 10 centímetros, ela vai empurrar a caixa B 10 centímetros, né? A gente está imaginando aqui situações ideais, ou seja, ela não vai deformar nem nada. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Eles se movem juntos. Logo, eu posso considerar que a aceleração dos dois é igual, é junta. Então, por isso que eu posso fazer essa relação. Então, eu vou imaginar como sendo um bloco único. E qual é a força que está gerando esse movimento? É a força que esse cara aplica. Por isso que eu faço F igual a MA. Calculei a aceleração, agora é só analisar um deles. Sempre quando eu tenho uma força de contato, ou seja, algo do tipo que é um contato ou algum cabo, eu vou ter sempre uma tração. Então, para eu poder identificar a tração, é só imaginar o movimento. Eu estou puxando o bloco de 30. Quando eu estou puxando o bloco de 30, o que o 10 está fazendo? O 10 está puxando ele para trás. Então, essa força é contrária ao movimento. Já quando eu puxo 30, o 10 vai ser puxado para a direita. Então, quem está puxando ele é essa corda. Então, ele vai ser para a direita, para onde tem o movimento. Já no outro aqui, ó, quando eu empurro o A, o B está na frente. Então, o B é como se fosse uma barreira, que está empurrando como se fosse para trás. Então, por isso que a tração é para trás. Já o B, no caso eu falei do A, né? Já o B, quando eu empurro o A, o B se movimenta. Então, tem alguém empurrando o B. Então, esse cara que está empurrando é a tração. Sempre repara que esse cara aqui, ó, ele é igual a tração para um lado, tração para o outro. E quando eu imagino um corpo só, repara que eu estou analisando o que está em volta. Ó. Então a atração está dentro desse sistema, por isso que ela não aparece. É o único detalhe. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Não. Você pode Não. enviar, depois você vai mandar foto, não precisa, tá? Eu mando foto para vocês. Uhum. Eu mando tudo direitinho, mando vídeo e mando foto. Então, para a gente fechar, o que eu vou fazer? Eu vou fazer mais os dois, eu vou desenhar aqui os dois exercícios que vão ficar para casa. Só dois, bem simplesinho. Nesse estilo que eu fiz ali. Que aí a gente corrige na próxima aula. Tudo bem? Tá bom. Que aí vocês tentam fazer em casa Uhum. e corrigir na próxima aula. Tudo bem, gente? Tudo bem. Então, pra gente fechar a aula, não Tudo bem. esqueça que tem atividade para ser Beleza. entregue. Ó. Tem atividade para ser entregue para amanhã. Ó. Que ela tá aqui nesse PDF, 8º ano de dinâmica. Que é exatamente fazer o que? Ó? Calcular esses 4 casos. Ó. A aceleração nesse primeiro caso, nesse segundo, nesse terceiro e nesse quarto aqui, ó. São 4 exercícios. Lembrando que nas aulas subsequentes eu sempre refaço alguns dos exercícios, ó. Então aqui, ó, estou fazendo o exercício de uma questão da 1B e da 2B. Ou seja, só fica aí 2 exercícios para serem feitos em casa. Ou até 3, né? Bem menos. Certo, gente? Então não esqueça de fazer essas atividades. Então acho que é isso. Tá.